Agora, Rádio Fiscar Entrevista. Música, cultura e informação. Aqui, na 95,3 FM. Olá a todos e todas, muito bom dia. Estamos iniciando aqui nos estúdios da Rádio Fiscar a mais uma edição do programa Rádio Fiscar Entrevistas. Recebendo um amigo conhecido nosso, o professor Tones, do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar, para conversar sobre uma coisa muito interessante. Bom dia, professor. Bom dia, Ronaldo. Tudo bem? Tudo legalzão. Mas eu vou começar, antes de tudo, começar fazendo uma pergunta para a torcida, tá? Por acaso, tu já sentou assim num pôr do sol ou no nascer do sol e ficou olhando para o céu? Ou depois que caiu a noite, tu ficou olhando para o céu e pensando a imensidão, o que tem por lá? Assim, você pensa um sujeito, um casal de namorados, namoradas, etc., olhando para o céu romanticamente, mas você pensa também goelado no cartão de crédito, olhando para cima, pensando, caraca, e agora? Olhar para o céu é uma coisa que todo mundo faz pelas mais diferentes e imagináveis ou não imagináveis possíveis. E nós vamos conversar com o professor Paulo a respeito de olhar para o céu, porque está tendo uma coisa bastante significativa nesse momento, não é? Quem tem feito isso nas últimas noites tem percebido um brilho diferente. E quem não percebeu, a partir de hoje vai poder olhar, caso não chova, vai poder olhar e saber para que está olhando. Professor Paulo, que brilho é esse? Pelos lados do oeste ou poente, logo depois que o Sol se põe, dá para observarmos o planeta Vênus, bem brilhante. E no lado contrário, lá pelos lados do leste ou nascente, nós podemos observar o planeta Júpiter. Perto da eles estão mais ou menos à mesma altura, perto de 10 graus de altura, né, sobre o horizonte, e chamam a atenção. Quer dizer, as pessoas olham aquilo, já me perguntaram várias vezes, né, o que é aquela estrela, né, o que é aquela outra, né? Na verdade não, é o planeta tal que dá para observarmos facilmente nessas horas, né? Muito bom. Professor, me diga uma coisa, por que especificamente nessa época, mês de maio, eles se tornam tão brilhantes? Então, na verdade não é porque estamos no mês de maio, na verdade é porque estão em situações, não é? Os planetas ficam mais ou menos brilhantes por causa dos seus tamanhos e distâncias. Perfeito. Então, particularmente, o planeta Vênus, ele está a cerca de 209 milhões de quilômetros, razoavelmente, mas o que acontece? É um planeta que tem um tamanho praticamente igual ao da Terra, e dada a situação que ele fica com relação ao Sol, dado o ângulo, né, chamado a elongação, dá para observar brilhante, não é? É sobre o horizonte, e Vênus sempre visível no horizonte do poente ou no horizonte do nascente, quando é de madrugada. Por isso, aquele nome estrela vespertina, estrela matutina e tal. E Júpiter está muito brilhante porque está em favorável, quer dizer, numa posição muito próxima ao planeta Terra. Na verdade, Júpiter, como ele é cerca de 1.300 vezes maior do que o nosso planeta, e é o maior planeta do sistema solar, né? Por isso ele é chamado gigante dos mundos. Grande, mas ele está muito próximo nessa época, né? Eu não sei se eu posso mostrar um esquema aqui. Não, é isso que eu acho legal você fazer, legal? Por favor. É isso que eu gostaria que você fizesse. Se você fizer, não sei se dá para perceber aí facilmente, não é? É uma imagem que percebe que são duas órbitas, não é? Dois círculos concêntricos. Os planetas têm órbitas aproximadamente circulares, é fácil de desenhar isso. Claro que aqui está fora de escala de tamanho e distância, isso é importante falar, claro. Mas do ponto de vista simples desenhar isso aqui. Então vejam que se optarmos pela Terra nesta posição, não é? Júpiter, qual é o ponto mais próximo, né, dessas órbitas aqui? Ele vai estar nessa posição oposto ao Sol. Então por isso, nessa época, quando ele nasce, no momento em que o Sol está se pondo, nós chamamos de oposição. Então você poderia falar, então na verdade esse é o momento que os dois estão mais próximos. Então a oposição ocorreu dia 8 de maio. Certo. E o ponto de maior proximidade 10. Mas por que essa diferença? Porque na verdade não são círculos perfeitos, são órbitas elípticas, são elipses. Então a proximidade maior ocorreu 2 dias depois. É aproximadamente isso para explicar, não é? Perfeito. Bom, Júpiter, com esse tamanho todo, ele está mais próximo de nós?
está mais próximo por causa disso, por causa dessa situação que nós estamos observando, não é? Perfeito. Então, e é conveniente observarmos melhor. Claro. Professor, e como é possível ver esses planetas usando o telescópio? Enfim, como é que alguém pode ter uma visão melhor do que o que a gente vê simplesmente olhando para cima? Bom, isso a gente sugere pequenas lunetas mesmo, ou telescópios, né? A diferença entre que usam lentes ou espelhos, enfim. Mas a questão é que Vênus, muitas vezes, quando observado, tem fases como as fases da Lua, por causa dessa situação dele do Sol, e tem órbitas, não é? Tem uma órbita que tem esse tipo de configuração. Perfeito. E Júpiter, por sua vez, acompanhado com pequenos instrumentos, nós podemos notar as suas 4 maiores luas, que foram descobertas pelo Galileu, lá por volta de 1600. Não é? Interessante que tanto as fases de Vênus quanto as luas de Júpiter ajudaram a comprovar, não é, a se preferir o sistema heliocêntrico de Copérnico, vamos dizer assim, que era mais fácil explicar que Júpiter tem luas ao seu redor, tem satélites, né? Por que a Terra também não podia estar girando ao redor do Sol, assim como os outros planetas? Então, estas observações favoreceram historicamente essa concepção, e é muito que muita gente não teve a oportunidade de observar, não é? E não tem essa oportunidade de olhar num pequeno instrumento e notar que esses planetas são objetos muito diferentes, não é? Isso é muito interessante se fazer. E tu mencionou Galileu, com essa discussão aí, literalmente esquentou a vida de muita gente na época, né? Exatamente, é que foram literalmente para a fogueira, não é? Pois é. E deixa eu te pedir um favor, Paulo. Você poderia falar um pouco mais características desses planetas, por favor? Sim, é muito interessante, porque veja que a gente partiu da observação a olho nu, depois nós estamos falando agora de observar com telescópios, e agora ainda o que acontece? Ao longo dos anos, dos séculos, né? A melhora nos telescópios, enfim, a tecnologia, se verificou, inclusive com as sondas que foram para esses planetas, que Vênus, por exemplo, é um planeta que tem uma espessa atmosfera, é um mundo que, na verdade, é assim, né? Tido da mitologia, a deusa da beleza, né? Mas na verdade é um inferno do sistema solar. E por quê? Porque a temperatura lá, devido à grande concentração de gás carbônico, chega a 470 graus. Quer dizer, Vênus chega a ser mais Mercúrio, que é o planeta que está mais próximo do Sol, não é? Então é muito interessante isso, quer dizer, graças a essa questão do gás carbônico, ocorre o efeito estufa e a sua temperatura fica muito alta. E Vênus tem uma pressão atmosférica da ordem de 90 atmosferas. E se existissem seres lá com a estrutura parecida com a que nós conhecemos, seriam rastejantes, porque a pressão é muito alta. Né? Já Júpiter, um planeta gigante gasoso, não é o maior de todos do sistema solar, é feito principalmente. Essas nuvens são feitas de quê? Hidrogênio, amônia e metano, que são gases irrespiráveis para nós seres humanos. Não é? E a sua temperatura na alta atmosfera chega a 145 graus abaixo de zero. Então são condições muito diferentes. Se tiver vida, é vida de, claro, que possa se adaptar a essa situação, mas para nós seres humanos essas condições são muito adversas. Né? Então eu acho que é sempre importante refletir sobre isso, quer dizer, o que a gente aprende, né? E que não é só o conhecimento específico da estrutura deles, mas isso, claro, quando leva na educação, é pensar na comparação deles com o nosso mundo. Sim. Né? Não, e interessante de comparações a respeito, não é? Vênus, a mais bela, caracterizada por um calor absurdo. O Júpiter, que foi o cara que tirou os seus irmãos de dentro da Zeus. O Zeus é aquele rapaz que aparece um quadro muito bonito que ele está comendo as crianças, né? Literalmente comendo os filhos homens. Bueno, professor, te pergunto mais uma coisa. O que mais você pode, além de Vênus e Júpiter nessa época do ano? O que é legal de observar? E eu estou pensando assim, de repente o cara não tem um telescópio, não tem grana para comprar, enfim, está fazendo universidade, ganha bolsa, não dá para gastar, porque ele tem que comer. O que dá para observar nessa época? E para que lado olha para observar, principalmente? Ok, então lá pelos lados do poente, perto de onde Vênus está se pondo logo no começo da noite, nós podemos observar as Três Marias, que fazem a observação do Órion, o gigante caçador, né?
Já do outro lado do céu, como tem Júpiter, e nas horas seguintes, né, vai cada vez ficando mais alta a constelação do Escorpião. Nós estamos aí quase no inverno, essa situação ainda por esses dias, não é? Sim. E aí tem uma história, porque assim, não é para... a gente sempre tem aquela abordagem educacional ou de comentar isso com as pessoas, né? Não é para decorar a posição das constelações, porque constelação é um agrupamento visual de estrelas, física. Mas Sim. o interessante é que as constelações são específicas de cada estação do ano, são específicas de cada época. Perfeito. Então, reconhecer isto na natureza é muito importante. Agora, tem uma história da mitologia que diz o seguinte: o Órion está se pondo, que é o gigante caçador, o Escorpião está aparecendo no horizonte contrário. E tem aquela história da mitologia, não é? Que o Escorpião picou o caçador, não é? Ele morreu e foi parar no céu. E também tem aquela história de que ele está correndo do Escorpião, nascendo, ele está se pondo, e aí quando vira na estação contrária, o que acontece? Assim como o Escorpião estiver se pondo, o Órion vai estar nascendo. Claro. E é interessante nessa época, se você reconhecer então o leste, oeste, você vai olhar para o sul, ser bem alta no céu a constelação do Cruzeiro do Sul, que é também super importante para localizar o ponto cardeal, verificar o movimento da esfera celeste, não é? E daí próximo ao Cruzeiro a gente vai ter também a constelação do onde existe Alfa Centauri, que é a estrela mais próxima da Terra depois do Sol. Então é uma época muito rica para se observar. Daqui para o inverno, não é? É uma chance de observarmos o céu fantástica e de não só contemplar, mas pensarmos nessas coisas todas, né? É isso. Muito bom. Professor, eu te perguntaria, então, vale a pena fazer essas observações? Eu acho que sim, não é? Como eu tenho dito aqui, reflexão para as pessoas, para reconhecimento do funcionamento do universo, porque nem todo mundo precisa ser astrônomo, claro. Ou nem todo mundo precisa trabalhar com esses dados, como por exemplo o lançamento de satélites, que tem uma aplicação prática muito técnica, muito necessária. Claro. Hoje, sem satélites, a gente não teria, a vida não sei como seria, né? E aí o que acontece? É importante esta observação, assim como contemplação, é importante para mostrar para as crianças, para os jovens e as pessoas do funcionamento do universo, que aquele pontinho, aquele outro, são planetas que giram ao redor do Sol. Como é que a gente estudou isso ao longo da história, né? E mais ainda, no caso desses dois planetas, refletirmos sobre, será que nós nosso planeta de maneira adequada, com tanta poluição, com queima de gases combustíveis, por exemplo, de uma maneira absurda até hoje, não é? Um dia isso tem que acabar. Sim. Então aumentando, por exemplo, a quantidade de gás carbônico. Será que aumenta realmente a temperatura da Terra? Aumenta de fato? Como isso não é unanimidade, mas aceito que a questão humana tem que ser levada em conta, não é? Perfeito. Então será que nós estamos tratando bem desses planetas, do nosso planeta, conhecendo esses outros, né? Isso nos faz... Então, basicamente é isso. Eu acho que vale a pena contemplarmos, estudarmos o funcionamento do universo e refletirmos, afinal de contas, se nós estamos tratando bem o mundo em que vivemos. Perfeito. Né? Como eu comecei com uma perguntinha, eu vou uma possível resposta para ela. Imagina você sentado com a pessoa com quem você curte, curtindo uma paisagem fantástica no céu e explicando como funciona, certo? Explicando Júpiter, o que a mitologia fala sobre qual a importância desse conhecimento, você pode agregar ao seu romantismo conhecimento bem a todas e todos em todos os tempos. Professor Paulo, obrigado pelo esse bate-papo interessante, certo? Nós te agradecemos por ser um parceiro nesses diálogos aí de divulgação da educação, e nós estamos aqui encerrando mais uma edição do Rádio UFSCar Entrevistas, com o compromisso de apresentar a vocês a cultura, a educação, o conhecimento importantes e significativas para a vida de qualquer ser humano. Um grande abraço a todas e todos e até a próxima edição. Você escutou Rádio UFSCar Entrevista.